vamos lá. Hoje com a presença ilustre e pela primeira vez do Marcos Raposo, com a Ariane, Ricardo Cabral e também a mensagem gravada para Vitória, minha filha mais velha, mas também para Pietra e Antonella, que hoje tem 7 anos, mas quem sabe daqui a 10, 15, 20, 30 anos posso escutar essa palavra. Bom, 15 minutinhos, vamos lá. Semana passada, Ricardo Cabral trouxe um livro, Fundamentos do Evangelho, se eu não me engano. Qual é o nome do seu amigo? Você lembra dele? Wagner. Amigo dele conhece também. Ah, o Wagner, que interessante. E eu lendo o livro, eu achei... Primeiro eu quero fazer uma rápida exposição. Engraçado que eu esqueci o livro lá na sala, mas tudo bem, Deus é que sabe. Eu quero ressaltar alguns aspectos que eu quero chamar a atenção, tanto do que a gente falou no culto passado, você trouxe, a gente falou, está gravado, eu fui ler o livro, eu falei, caramba, isso a gente viu ontem. Você vê como o Evangelho, ele é, digamos assim, ele se repete. Mas antes, vamos lá, eu convido quem puder abrir a Bíblia, 1 João 2, 25, mas prestem atenção, olha que interessante. Se fosse um restaurante, Marcos, é a entrada, o garçom chegou aqui com uma saladinha. Olha o que está escrito em 1 João 2, 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a gente já podia até parar aqui o culto. Coincidentemente eu vi entrevista do CEO da Gerdau, e ele falou, não, porque líder é isso, líder é aquilo, eu falo com os funcionários, quero amizade com os funcionários. A gente sabe que no fundo, no ramo, as pessoas querem a produtividade, se não tiver produtividade ele é mandado embora. Mas, gente, todo mundo vai viver aqui, vai morrer, e a gente está falando da vida eterna. Então já fica aqui, vida eterna, ok? Continuando, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então já vai um outro tópico aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem inimigos de frente e tem aqueles ocultos, muitas vezes até, infelizmente, eu falo com todo respeito, dentro de algumas igrejas, eu falo igreja física, mas eu não estou aqui para falar mal de igreja não, tá, gente? Vamos embora. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Eu confesso que eu ouvi esse versículo ontem. Quando eu liguei a televisão, apareceu, eu tinha visto o jogo do Flamengo na Band, liguei a televisão, estava o R.R. Soares. Não costumo ouvir, meu pai ouvia muito. Ele falou esse versículo, olha que interessante. É difícil um pastor falar isso, mas aqui, a mensagem é, ninguém precisa não, se a gente buscar, a gente acha. A Bíblia não é tão fácil a ponto que você possa ler e entender sem cavar, mas se você cavar, você vai achar o tesouro que ela é. Continuando, como a sua unção vos ensina todas as coisas. Vamos recapitular. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Que unção é essa? O Espírito Santo. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, ou seja, como o Espírito Santo ensina para nós todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Beleza. Então já falei uma coisa. Segunda coisa, eu já adiantei aqui. A palavra de Deus, o Evangelho, fundamentos do Evangelho que seu amigo escreveu e que ele conhece, que bom, é um grande tesouro. Eu falei para uma pessoa que eu amo muito, é o namorado da minha filha, eu falei, João, cava, posso te dar um conselho? Busque a Deus e cava, porque a relação com Deus, ela é cavada, ela não é assim. Tem um versículo que fala assim, a glória de Deus é se fazer misterioso, e a honra dos reis é descobrir os mistérios de Deus. Está lá em Provérbios. Vamos lá, vou dar uma acelerada, eu avisei que ia dar uma acelerada. Outra coisa, vou fazer um exemplo aqui do metrô e do bilhete. Você chega no metrô, você compra o bilhete, mas como você compra o bilhete? Você já entrou no metrô? Não. O reino de Deus também, a vida com Deus é, uma coisa é você comprar o bilhete. O que é comprar o bilhete? Você levanta a mão e fala assim, não, eu quero isso aí.
essa mensagem de Jesus faz todo sentido, eu aceito. Mas se você não evidenciar o que a tua boca está falando, é como você ter comprado um bilhete e não ter embarcado no metrô. E o que isso significa em termos práticos? É um termo que eu ouvi essa semana. Não sou especialista, mas eu ouvi um pastor falar, falei, isso aí. É o chamado ateísmo prático. Poucas pessoas falam assim, eu sou ateu convicto, eu não acredito em Deus. 98% das pessoas vão falar assim, eu acredito em Deus. Mas a vida da pessoa não condiz com o que ela diz. E isso é chamado de ateísmo prático. Eu não vou entrar aqui em números matemáticos, mas que a gente fique com essa, pelo menos com essa expressão. Será que eu sou um ateu prático? Na prática, será que eu sou um ateu? Continuando. Aqui já vai uma orientação. Você vê que hoje está assim, tá mó doideira, né? Eu falei do João, falei do tesouro, falei do metrô e do ateísmo prático. Agora vai uma coisa que vem que serviu para mim essa semana. Eu passei por uma tentação grande. Não, digamos assim, fiquei aflito, não gostei da minha reação, mas às vezes acontecem algumas coisas com a gente para a gente aprender e compartilhar. O que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês? Tem oração que você faz aquela oração assim. Já viu aquela oração que você está assim, nem está querendo orar? É fazer uma oração com voz alta. Seja por uma tentação, seja por uma enfermidade, seja por um pensamento ruim, externalizar. O mundo aí fora fala poder na palavra, né? Tem aquele pessimista que fala assim, eu não vou ganhar. Aí as pessoas falam assim, não fala isso, fala assim, eu vou vencer. Mas quando você faz isso, invocando o Espírito Santo e orando em nome de Jesus, eu me peguei assim, caraca, eu já estava desistindo, eu já estava assim, não vai dar, eu vou... Aí eu falei, não vou fazer isso em nome de Jesus. Eu senti. Então fica a dica. Se vocês estiverem passando, quem estiver me ouvindo aí, uma tentação, um pensamento ruim, uma tristeza, uma dor de cabeça, uma enfermidade, orou para dor de cabeça, ela não passou? Toma Novalgina. Mas experimenta e verbaliza. Não é para berrar. André, mas eu não tenho, André, eu não estou. Sussurra. Não está nem com força de sussurrar? Entrou em louvor. Leia um salmo. Amém? Beleza. Agora a gente vai entrar na pregação. Bom, primeiro, talvez porque não desse tempo, eu não sei, aprove a Deus, eu não trouxe o livro. Mas o livro é uma bênção, ele tem 30 capítulos. Vamos ver se eu estudei bem aqui. Ele vai desde dos primórdios, fala da vida eterna, fala que nós somos casa de Deus, dá conselhos da gente amar o próximo, mas para tomar cuidado com as amizades. E eu não vou falar dos 3 pontos, não, vou falar daqui a pouco. Que termina até dando conselhos sobre relacionamentos para os jovens. Achei muito legal, muito pertinente. Quando eu for colocar esse áudio na internet, eu vou mencionar, vou botar lá a imagem do livro, etc. Mas vamos lá. Eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte versículo. Eu vou ler aqui, Mateus 7... Você pode abrir Lucas 13, 24 e você 2 Timóteo 2, de 3 a 5. O Marcos, hoje você vai estar só mas nas próximas, traz teu celular aí que eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Lucas 13, 24, 2 Timóteo, te peguei, né, Ariane? 2 Timóteo eu te peguei, né? É lá no finalzinho. Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, cadê? Romanos, depois de Romanos, vai lá, abrindo aí. Olha só, Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Achou aí o Lucas 13, 24, enquanto a Ariane acha o 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Lê aí o Lucas 13, 24, Capral. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
A minha versão está assim: esforcem-se para entrar na porta, muitos tentarão e não conseguirão. Conseguiu achar o 2 Timóteo 2, de 3 a 5, Ariane? Sim. Vamos lá, com aquela voz bonita aí. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Deus, de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ó, na minha versão tá assim: suporte comigo. Eita. Ó, a minha versão tá assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Pelo menos não era para ser assim. Já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhante, se alguém compete como atleta, não recebe o prêmio se não competir segundo as regras. Amém? E tem Apocalipse aqui: ao vencedor que fizer a minha vontade darei um monte de coisa boa. E Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação. Por que eu estou dizendo esses 5 versículos? Uma coisa, e aí pegando o gancho com o que eu falei do bilhete e da entrada do metrô, a gente pode fazer a seguinte analogia também: a pessoa que entra no Brasil, ela é brasileira? Cidadão brasileiro? Para você ser um cidadão brasileiro, eu acho que você tem que ter título de eleitor, identidade, pagar imposto, se tiver um filho, registrar. O reino de Deus também tem um pouco assim. É um pouco assim no sentido da gente se esforçar. Mas tudo bem. Como eu falei, eu lanço pensamentos aqui. A palavra de Deus, Marcos, às vezes a pessoa fala uma coisa, por exemplo, o pastor ontem falou versículo, aquilo ali, e falou assim: caraca, eu estava querendo ouvir isso. Então eu já falei aqui umas 5, 6, 7 coisas que, na esperança de vai que uma palavra dessa encontre morada no coração. Agora eu vou separar o que eu vi do livro, ok? Primeira coisa que me chamou a atenção foram as bem-aventuranças. O livro está lá bem claro, e eu chamo a atenção da bem-aventurança da seguinte maneira: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que sofrem, os misericordiosos, os pacificadores. A bem-aventurança é como se fosse um critério para realmente a pessoa falar: será que eu sou cidadão? Porque parece, eu não quero ficar aqui apontando, mas deturpou um pouco o evangelho. O evangelho às vezes fica parecendo que o cara tem que ser rico e aquela mensagem de resolver problema, e esquece um pouco, né, a bem-aventurança. Então eu achei interessante porque eu falei isso e você trouxe o livro, e o livro deixa isso bem claro. Beleza. Agora eu vou falar dos 3 conselhos que eu vi do livro, que eu falei assim: caramba, isso aqui é joia, ok? O livro do Wagner fala o seguinte, gente: o Espírito Santo, na página 132 do livro, ele lê Efésios 5, do 18 ao 21, e o Efésios 5, do 18 ao 21 é uma orientação para ser cheio do Espírito Santo. Ele fala: não sejam dados ao vinho. E aí a gente pode interpretar isso de diversas maneiras. Beber vinho é pecado? Não. Tomar cerveja? Não. Mas não apenas não ser uma pessoa viciada em álcool, como não ser viciado em jogo, como não ser viciado em pornografia, em aposta, em um monte de coisa. Ou seja, menos carne, mais espírito. Ele fala mais: louve, e aí eu disse aqui, para a gente orar em voz alta, não está com força, louve. E em Efésios 5, de 18 a 21 fala: louva que você vai ser cheio do Espírito Santo. Tenha gratidão, no versículo 20, espírito de gratidão. E no 21, humildade. Amém? Você poderia abrir Efésios 5? Hoje eu estou abusando, eu vou dar continuidade aqui, depois a gente para e vê. Então a primeira dica que eu achei sensacional, porque é o seguinte: se o Espírito Santo é tudo, no sentido de que ele nos convence, nos ensina, nos faz lembrar. Mas André, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Existem várias maneiras. Em Efésios 5, do 18 a 21, ele fala: ó, se você buscar, né, menos vinho, mais espírito. Se você for grato, se você for humilde, e se você louvar, adorar, você vai ser cheio do Espírito Santo. 2, isso aqui vai para mim. Na página 104, o Wagner falou muito bem de santidade. Santidade, gente, eu tenho uma frase para mim: santidade é força.
Muita gente acha assim, pô, santidade, André, santidade é coisa de padre, santidade é coisa de monge. Eu tenho uma frase que a santidade, se a gente for parar para pensar, é força, no sentido de que você realmente fica forte fisicamente, porque se o salário do pecado é a morte, a santidade é força. Mas a santidade não é só não fazer coisa errada, mas também fazer o bem, ok? E Deus, que é 100% santo, no início da Bíblia a gente vê santidade ao Senhor, é como se fosse um presente a Deus. E aqui eu falo para mim, eu tenho que tomar muito cuidado, né, para a gente guardar olhos, ouvido e boca. A Bíblia fala que o idólatra, ele fica cego, surdo e mudo. E é horrível ser cego, surdo e mudo, né, gente? Imagina você não poder falar, você não enxergar e você não ouvir. É horrível. Mas a Bíblia fala que o idólatra, no final da vida dele, ele se torna cego, surdo e mudo. E o livro, ele tem um capítulo chamado Cegueira Espiritual, que eu peguei não apenas isso que eu acabei de falar, mas como cuidado com os olhos. Hoje em dia você está lendo a Bíblia, de repente aparece a imagem de uma mulher de biquíni no site da Bíblia. Se o camarada tiver alguma fraqueza, ele fala, caraca, eu estou lendo aqui o Salmo, a mulher precisava aparecer aqui e tal. Vamos embora. E ele fala no final do capítulo, me chamou muita atenção, o mal do século, Wagner colocou muito bem, a perda do temor a Deus. Eu não vou poder fazer o estudo de Juízes 19, mas em Juízes 19 ele fala num episódio tão terrível, que um levita, ele arruma uma concubina, além da esposa, e essa concubina adultera e foge. Ele vai atrás da concubina. Na viagem de retorno, ele para numa cidade, um senhorzinho recebe ele em casa, a galera bate na porta dele para ter relação sexual com um levita, tipo a época de Sodoma e Gomorra. O Jó estava com as filhas virgens, os anjos foram falar com Ló, a galera foi lá para pegar o anjo e para pegar o Ló. Aí ele falou, não, toma minhas filhas aí, uma coisa meio estranha, mas que aconteceu. Então a galera de Israel bateu na casa para pegar o levita, e o levita falou, não, deu a concubina, estupraram a concubina a noite toda até a morte. Aí o levita foi, cortou a concubina em 12 partes e mandou cada uma das 12 partes para as 12 tribos de Israel. O livro fala disso, eu nem lembrava desse texto, já ouvi falar, ou seja, olha que ponto Israel, eu estou falando de Israel, não estou falando de Egito ou terreiro não, Israel acontecia isso. Será que a gente não está vivendo dias em que a galera está perdendo a noção? Então, para a gente tomar cuidado, né? Será que eu estou nessa? Porque, gente, vai vir o juízo, a conta um dia vai chegar, a chapa vai derreter, vai ter o dia do fecha a conta, que a Bíblia fala, o grande dia, amém? E terminei, Marcos, a vida é uma grande viagem, existe o bilhete, o embarque, e aí é isso aí, eu vou, até na hora de colocar na internet, eu vou tentar fazer uma arte aí. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, 1h22, mensagem de hoje foi uma homenagem ao livro do Wagner, vale a pena ler. Eu meditei, a gente tem que meditar, né? Foi um presente que você trouxe, eu falei, podia ter guardado, não, li, gostei muito do que li. Quando a gente medita na palavra de Deus, André, se eu for ler isso aqui, eu vou decorar tudo? Não, você vai ver uma porção no dia, aí você registra, tenta registrar, não deixa perder. Eu até brinco assim, quando você vai no restaurante, vai ter a galera que vai no rodízio, o cara aguenta, eu hoje não aguento no rodízio comer liberado, me faz mal. Às vezes a mulherada gosta de um lanchinho, uma salada. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tá com apetite? Vai no rodízio. Não tá? É um cafezinho? Toma um café. Mas, gente, a coisa é séria. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, resumindo aqui, os 3 conselhos que eu peguei do livro do Wagner. Ele deu a dica de buscar o Espírito Santo, gratidão e humildade. E humildade para com Deus. Não é humildade, o cara é humilde, o cara fala com todo mundo numa boa, não. Humildade para com Deus. A busca, luta pela santidade. Estou falando isso para mim, eu sou o primeiro da fila. E para a gente não tomar cuidado em relação à perda do temor a Deus
que, segundo Wagner, é o mal do século. Ariane, tem alguma... Eu sempre abro aqui, às vezes a pessoa quer dar uma... Não, é isso, quero compartilhar. Quando estava falando isso, eu lembrei de alguma coisa. Algum comentário, Rosinha? Algum comentário, Marcos? Cabral? Então vamos orar agradecendo a Deus pela semana. A chegada aí do Marcos, primeira vez que ele está participando com a gente. Semana que vem, se Deus quiser, vai ter mais um funcionário. E vamos embora. Amém. Beijo, Vitória.